E eu quero convidar você para que possamos meditar juntos na palavra de Deus nesta manhã. E a palavra de Deus nesta manhã eu quero conversar com você sobre algo que o Senhor tem colocado nos nossos corações e nós temos preparado tudo isso. Estamos chamando este tema de marcados para servir. Marcados para servir. Eu quero levar você comigo a palavra de Deus. Segundo o Evangelho de Mateus, tá bom? Mateus, vamos ler capítulo 16 de Mateus, versículos 13 ao 16, para arrancarmos assim a nossa meditação nesta manhã. Mas antes eu quero que você feche os seus olhos e que você peça ao Senhor que fale contigo. Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado por estarmos aqui, louvamos, bendizemos o Teu nome, nos colocamos inteiramente à Tua disposição, Senhor, para que o Senhor venha usar as nossas vidas com autoridade, com unção, para que a Tua palavra seja pregada tal e qual ela é, que nós não agreguemos nada à Tua palavra, que nós não retiremos nada da Tua palavra, e que, ó Deus, a Tua igreja, nesta manhã, possa ouvir a Tua palavra, e que a Tua palavra venha marcar a vida de cada um, e que a Tua palavra venha fazer a diferença, que a Tua palavra provoque em nós nesta manhã uma mudança no nosso espírito, na nossa alma, no nosso corpo, uma mudança nas nossas atitudes, que a Tua palavra venha provocar, ó Deus, os efeitos pela qual ela existe, que é nos edificar, nos redarguir e nos corrigir. Por isso, Pai, no nome de Jesus nós estamos e assim entregamos as nossas vidas a Ti, amém e amém. A palavra de Deus, Mateus, diz: tendo Jesus chegado às regiões de Cesareia de Filipe, interrogava os seus discípulos dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Responderam eles: uns dizem que é João, o Batista, outros Elias, outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, perguntou-lhes Jesus, quem dizeis que eu sou? Respondeu-lhe Simão Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Texto muito conhecido da palavra de Deus. Eu gostaria de começar perguntando a você: você se importa com aquilo que pensam de você? A igreja tem uma identidade e a igreja precisa de entender que tem algo que nos identifica, indiferente daquilo que pensam ou não de nós. Você, nesta manhã, eu gostaria de levar você a viver isso, a entender isso, que você tem sobre a sua vida uma marca que identifica. Nós vivemos realmente no mundo, mas a palavra de Deus diz que nós não somos do mundo, e o mundo pensa coisas a nosso respeito. Muitas vezes pensam coisas erradas ao nosso respeito. Então, eu gostaria de dizer para você nesta manhã que se você quiser saber o que as pessoas pensam ao teu respeito, a recomendação que eu te faço é: pergunte às pessoas que convivem com você. Pergunte, por exemplo, as pessoas que convivem com você, e você certamente terá uma diferença das opiniões. Se você perguntar, por exemplo, a uma pessoa que convive com você somente nos domingos na igreja, essa pessoa certamente terá uma visão de você, porque ela te conhece com base naquele tempo que ela passa com você, talvez 1 hora, ou 2, ou meia hora, na igreja. Então, você causa nessa pessoa já um impacto da maneira que você é. Mas eu gostaria que você perguntasse para uma pessoa que passa talvez mais de 3 horas com você por semana. Pergunte a essa pessoa o que ela pensa de você aí no seu trabalho. Ou se você quiser ir mais fundo, pergunte às pessoas que convivem com você o tempo todo. Pergunte para a sua família, pergunte para os seus filhos, pergunte para a sua esposa, para o seu marido. O que é que eles pensam de você? Certamente, você encontrará muitas diferenças, talvez pequenas diferenças de opiniões, de acordo com a intimidade que a pessoa tenha com você. Mas uma coisa eu posso te garantir: as pessoas que realmente te amam, elas falarão com você a verdade.
Queira você não ou não ouvir, elas falarão para você a verdade. E elas te dirão realmente o que pensam sobre você. O evangelista Billy Graham conta uma história que eu gostaria de chamar a sua atenção nesta manhã para a mesma. Ou seja, Billy Graham contava essa história, né? E Billy Graham dizia que ele e o seu ministério tinham o bom hábito de ir visitar os hospitais dos veteranos de guerra nos Estados Unidos. E depois de um culto na igreja, eles então foram visitar a um hospital assim, onde fica muitas destas pessoas, são pessoas que perderam partes do seu corpo, pessoas que perderam a visão, perderam a audição, pessoas que tiveram parte do seu corpo mutilado na guerra. Essas pessoas estão nesses hospitais completamente esquecidas, apesar de que eles têm uma medalha de honra ao mérito, são considerados heróis de guerra, mas muitos deles estão esquecidos, inclusive pelas suas famílias, nestes hospitais. Muitos estão ali por um tempo, outros estão ali e vão estar ali pelo resto de suas vidas. E Billy Graham dizia que ele uma vez conversou com um desses homens que tinha lutado na Segunda Guerra Mundial, e ele tinha perdido a sua perna na Segunda Guerra Mundial. E diz Billy Graham, quando eu comentei sobre o preço que ele pagou, ele me disse algo que marcou a minha vida. Aquele veterano me disse, valeu a pena, você não acha? Na verdade, aquele veterano, diz Billy Graham, ele não estava tão preocupado se eu iria concordar com ele ou não, se valeu a pena, porque na perspectiva dele, sim, valeu a pena. Mas ele tinha uma necessidade de que eu também dissesse para ele que sim, valeu a pena. Ainda que aquilo que as pessoas dizem de você não vai mudar nada em você, não vai mudar nada no seu caráter, dependendo da maneira com que você escuta essa pessoa e dependendo daquilo que ela te diz. Aquele homem então disse isso para Billy Graham, valeu a pena, você não acha? Ainda que eu tenha sofrido, ainda que eu tenha no meu corpo marcas da guerra, ainda que eu tenha perdido visão, ainda que eu tenha perdido saúde, ainda que eu tenha perdido momentos da minha vida que eram interessantes de estar com a minha família, ainda que eu tenha perdido, muitos deles perdeu família inclusive, outros perderam dinheiro, ainda assim, você pode pensar o que você quiser, dizia Billy Graham, a respeito de uma pessoa assim, mas a sua forma de pensar não vai mudar em nada a dele, pois o que ele fez outorgou a ele um ato heróico e uma medalha, e ele é considerado um herói das batalhas, e ele pode provar isso a você, porque ele tem no corpo dele a marca da batalha. No caso daquele homem, a perna amputada. Deixe algum veterano de guerra te mostrar as marcas no seu corpo, e ele poderá contar para você, uma por uma, da história de trás de cada marca. A palavra de Deus em Gálatas 6, versículo 17, o apóstolo Paulo diz algo que é extremamente importante para a nossa meditação nesta manhã. Para que a igreja tenha uma identidade, ela precisa de entender que ela tem uma marca. Para a igreja ter uma identidade e conhecer a identidade, ela precisa não somente saber que ela tem uma marca, mas a igreja também precisa de saber quem a marcou, quem a continua marcando no dia a dia. E o apóstolo Paulo diz, no versículo 17 da carta aos Gálatas, ele diz, eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. A palavra marcas aqui é a palavra grega, que é a palavra estigma, que é uma cicatriz incisiva. Veja bem isso, por favor. É uma cicatriz incisiva. E estas cicatrizes incisivas, elas eram feitas no corpo das pessoas como direito de propriedade. Eu já vou te explicar isso. Em outras palavras, o que Paulo dizia era que ele trazia no seu corpo essas marcas.
Veja bem que em Romanos capítulo 1, versículo 1, o apóstolo Paulo, ele se apresenta a Romanos dizendo: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Eu quero que você venha comigo nesta palavra servo. O original da palavra servo aqui é a palavra doulos, e a palavra doulos tem o sentido de escravo completamente sem direito a salário. A palavra doulos indica isto, e Paulo, ele está falando isso dele mesmo. Quando Paulo o chamou a si mesmo de servo de Jesus Cristo, ele não estava se referindo a um trabalhador assalariado, normalmente como nos dias de hoje. Ele estava se referindo a um escravo em completa sujeição ao seu mestre, e esta submissão é o que eu quero chamar a sua atenção nesta manhã, porque esta submissão está baseada em um amor e devoção a Cristo, e em última análise, isto é aquilo que traz a liberdade. No mundo antigo, existiam 3 tipos de pessoas que eram marcadas nos seus corpos. Soldados eram marcados, devotos eram marcados, porque eles mesmos se marcavam, e os escravos eram marcados. Quando Paulo declarou que em seu corpo ele tinha as marcas de Jesus, ele estava se referindo às cicatrizes que foram deixadas no seu corpo ao longo do seu ministério. Cicatrizes que, quando ele olhava para cada marca daquela no seu corpo, ele sabia muito bem a história que havia por detrás de cada uma daquelas marcas. Estas marcas mostravam que ele pertencia inteiramente ao Senhor Jesus. Paulo sabia do que ele estava falando. Paulo, ele tinha sofrido açoites, Paulo passou por apedrejamentos, Paulo passou por naufrágios, e cada uma dessas situações haviam deixado em Paulo uma marca. Paulo era um soldado do Senhor Jesus Cristo, Paulo era um devoto do Senhor Jesus Cristo, mas Paulo se identifica como um servo doulos, ou seja, como um escravo do Senhor Jesus. O velho Paulo, que agora é um homem já com o seu rosto cheio de rugas, já um homem calejado pelo tempo, ele agora podia ver tudo isto. Já era talvez uma figura meio que dobrada pelo tempo, mãos trêmulas. Paulo, quando ele via as marcas, ele sabia as histórias, por isso que ele poderia falar. Ele estava falando do dia em que ele foi espancado em Filipos, do dia em que ele foi apedrejado em Listra, as marcas psicológicas que ele tinha daquele naufrágio em Malta. Todo este vigor havia sido, de alguma maneira, roubado do corpo jovem de Paulo, que já não era mais um menino, já era um homem experimentado. E Paulo se lembrava do tempo que ele era simplesmente um jovem estudante aos pés de Gamaliel. Agora ele está vendo que todo este vigor foi roubado dele pelos anos de ministério, e ele podia ver em seu corpo marcas que o identificava. Quando ele chama essas cicatrizes da batalha, ele chama de as marcas do Senhor Jesus. Para entendermos este contexto, e para você entender bem o que é que Paulo está falando, eu quero levar você a Êxodo, capítulo 21, onde nós vamos ler do versículo 1 ao 6, aonde fica claro a lei dos servos ou a lei dos escravos. Para que você entenda comigo e acompanhe o nosso raciocínio nesta manhã, a palavra de Deus diz em Êxodo 21, versículo 1 ao 6, são estas as leis que você proclamará ao povo. Se você comprar um escravo hebreu, ele o servirá por 6 anos, mas no 7º ano será liberto, sem precisar pagar nada. Se chegou solteiro, o solteiro receberá liberdade, mas se chegou casado, sua mulher irá com ele. Se o Senhor lhe tiver dado uma mulher e esta lhe tiver dado filhos ou filhas, a mulher e os filhos pertencerão ao Senhor. Somente o homem sairá livre. Se, porém, o escravo declarar:
eu amo o meu senhor, a minha mulher e os meus filhos, e eu não quero sair livre. O seu senhor o levará perante os juízes. Terá que levá-lo à porta ou à lateral da porta e furar a sua orelha. Assim ele será seu escravo por toda a vida. Veja bem comigo este ponto que é crucial para a nossa meditação nesta manhã. Os escravos, como você acabou de ler comigo, os escravos serviam os seus donos por 6 anos. O 7º ano era o ano do jubileu. E no ano do jubileu eram perdoadas todas as dívidas. E os escravos saíam livres, alforriados. Já não tinham mais que servir como escravos. Agora veja bem que se este escravo tinha passado estes 6 anos, e o seu senhor havia dado a ele esposa, e ele havia gerado filhos e filhas com essa esposa, na casa do seu senhor, ora vamos e convenhamos, irmãos, que um escravo assim, ele gera sentimentos no coração do seu senhor, e também no coração do seu senhor por ele. Agora, esse escravo, ao fim de 6 anos, ele poderia sair livre, completamente alforriado, mas quando esse escravo meditava naquilo que ele estava deixando, ele não poderia deixar esposa e filhos. Ele já tinha uma relação com o seu senhor, inclusive. Ele já conhecia o seu senhor já o conhecia. Então, este escravo, ele dizia ao seu senhor: eu posso sair livre, mas agora eu quero te servir por amor. Ainda assim, para que ele servisse ao seu dono por amor, teria que passar por todo um ritual. Ele teria, basicamente, que confessar publicamente que, apesar de estar alforriado, ele queria continuar servindo aquele senhor. Presta atenção nesse raciocínio. Porque agora, já nada o obrigava mais a estar ali. Ele já não tinha que estar ali. Baixo nenhuma lei, ele deveria seguir servindo na casa daquele homem sem o seu salário. Simplesmente trabalhando a troco de pão, comida e casa. Ele estava livre para procurar um trabalho. Ele estava livre para ser talvez o homem que ele queria ser, ou aquela pessoa que todos querem ser quando tem a liberdade. Mas esse homem então, ele olhava e ele analisava a situação. E ele via então que ele estava preso àquele senhor por um dom sublime, um dom maior. Algo que se chama amor, algo que o mundo não entende, algo que só entende a pessoa que realmente é livre em Cristo. Note que o novo acordo de servidão deveria ser feito legalmente e religiosamente. Ele era levado juntamente ao juiz. E havia toda uma cerimônia que era feita na porta das casas. E essa cerimônia era feita desta maneira. Ele então se declarava ao seu senhor e ele chegava com a sua orelha na porta da casa e colocava a orelha no portal, e a orelha dele então era furada, era marcada. O que é que queria dizer aquela marca? Aquela marca queria dizer que aquele homem estava livre, porque já não existia nenhuma lei que o segurava, porém aquele homem continuava pertencendo ao seu senhor, ele estava pertencendo ao seu senhor agora completamente em uma liberdade completa, porque de nenhum tipo de obrigação, mas sim uma liberdade que vinha do seu coração. O comentário do Antigo Testamento, interpretado versículo por versículo, de Russell Norman Chaplin, nos dá algumas informações a respeito deste ritual. Infelizmente não temos tempo para ir a tudo isto, mas diz que este versículo é uma alusão completamente, na perspectiva de Paulo, realmente a esta cerimônia do Velho Testamento. Paulo se referia exatamente a este escravo. Não o escravo dos dias dele no tempo de Roma, mas ele se referia a este escravo quando ele chama a ele mesmo de servo, de escravo. A ombreira sagrada das portas atuava como se fosse um altar da família.
para todos os efeitos práticos. Então, nós vemos que nesses tempos remotos, estes ritos, eles eram efetuados na presença dos familiares, porque tinha que ficar claro que aquele homem iria continuar pertencendo ao seu Senhor por livre e espontânea vontade. O furo nas orelhas eram feitos com um material, uma ferramenta que se chama sovela. E esta sovela é uma espécie de um ferro bem fininho e pontiagudo. E com tinha também um ritual religioso na perspectiva de entender que estava furando o ouvido daquele homem, para que o ouvido dele continuasse aberto ao seu Senhor. Você já não está servindo mais por obrigação, você está servindo por amor, mas mesmo assim você me deve obediência. Mesmo assim você me deve serviço, mesmo assim você me deve responsabilidade, mesmo assim você me deve compromisso. Esta era a perspectiva que tinha, e então ficou uma expressão conhecida em Israel, porque ficou, a expressão chamava eles diziam, abrir os ouvidos. Era uma expressão conhecida em Israel, que indicava um escravo perpétuo. E Davi, no Salmo 40, o versículo 6, ele faz uma menção a este fato, quando ele diz assim, Salmo 40, versículo 6, Davi diz, sacrifício e oferta não pediste, mas abriste os meus ouvidos. Holocaustos e ofertas pelo pecado não exigistes, mas Deus tinha aberto os ouvidos de Davi, para ir muito mais do que aquilo que ele pede, para ir muito mais além do que aquilo que se exige, para que você possa entender nesta manhã que você está marcado para servir a Deus, e este serviço deve levar você muito mais além daquilo que você pensa somente que é servir. Este serviço que você está marcado para ele é o mesmo de Paulo, e este serviço deveria deixar também marcas no seu corpo, na sua mente. Paulo estava pensando na maneira em que um mestre então marcava os seus escravos quando ele se chamou disso. Muitos outros também eram marcados com a sua própria carne, no sentido de que eles eram marcados com ferro quente. Da mesma maneira que se marcavam os animais, eles marcavam também o escravo. Agora deixa eu te dizer uma coisa. Esta marca no corpo do escravo era o sinal da sua servidão àquele senhor específico. Agora dizia algo também muito importante. Era o sinal de serviço àquele senhor específico, mas era também o sinal de liberdade de todos os outros senhores que quisessem tomar o senhorio da vida daquele homem. O que Paulo estava dizendo era que ele era um homem completamente servo de Deus, servo do Senhor Jesus Cristo, e ele estava dizendo que eu sou servo dele e somente dele, eu sirvo a ele e somente a ele, eu não estou conectado com nenhum outro dono, eu sou soldado de Jesus e somente de Jesus, eu adoro ao Senhor Jesus e somente ao Senhor Jesus, eu sirvo ao Senhor Jesus e somente ao Senhor Jesus. Eu não sei se você pode dizer comigo nesta manhã a mesma expressão que Paulo diz: eu sou de Jesus e somente de Jesus. A salvação é grátis, meu irmão. A salvação é grátis, mas servir ao Senhor custa, e custa muito. Servir ao Senhor custa, e servir ao Senhor, deixa eu te dizer nesta manhã, servir a Deus tem custado para muitas pessoas partes do seu corpo perdida, tem custado para muitas pessoas estar longe dos seus entes queridos. Servir a Deus tem custado para muitas pessoas passar inclusive necessidades nos campos por onde elas servem. Servir ao Senhor custa, e custa muito, e tem custado inclusive a vida de muitos homens e de muitas mulheres. Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Essa foi a pergunta de Jesus.
Se escutaram algumas respostas, talvez respostas evasivas, no sentido de que uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, tem muita gente também falando, Senhor, que tu eres Jeremias, tem muita gente dizendo que tu és alguns dos profetas. Na verdade, Senhor Jesus, ninguém sabe ainda quem és tu. Se a igreja não sabe quem a marca, como ela pode entender por que está marcada? As pessoas ainda não sabiam, e foi por isso que Jesus então perguntou: não me importa o que eles pensam, não me importa o que eles estão dizendo, o que eu quero saber é vocês, meus discípulos, minha casa, minha família, quem dizem vocês que eu sou? E Pedro então dá aquela resposta maravilhosa ao Senhor Jesus: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando Jesus fazia a sua entrada triunfal em Jerusalém, em Mateus capítulo 21, versículo 10, as pessoas também ainda não sabiam quem era ele. E Mateus 21, versículo 10 diz: ao entrar ele em Jerusalém, agitou-se a cidade toda e perguntava: quem é este? E as multidões respondiam: este é o profeta Jesus, de Nazaré, da Galileia. A igreja precisa de dar esta resposta. Você precisa de dar esta resposta. Você precisa de dar a resposta de quem é Jesus para você. O que é que ele tem feito com você? Como foi que ele te salvou? O que é que ele representa para você? Você precisa de entender que existe sobre a sua vida uma marca. Em Lucas 9, encontramos outra pessoa fazendo a mesma pergunta, o tetrarca Herodes. Lucas 9, versículos 7 ao 9, a palavra de Deus diz: ora, o tetrarca Herodes soube de tudo o que se passava e ficou muito perplexo, porque diziam uns: João ressuscitou dos mortos, outros, Elias apareceu, e outros, um dos antigos profetas se levantou. Versículo 9, Herodes, porém, disse: a João eu mandei degolar. Quem é, pois, este a respeito de quem ouço tais coisas? Não sabiam quem era Jesus. Em João 8, não vamos para o texto que não temos tempo, mas os próprios religiosos perguntaram a Jesus: quem você pensa que é? Qual é a diferença da resposta da igreja? A igreja sabe quem é ele, a igreja sabe que ele é que a identifica. Os apóstolos, muitos andaram com Jesus e serviram a Jesus, mas eles somente entenderam de verdade quem era Jesus depois da sua ressurreição. E você encontra no capítulo 21 do Evangelho de João, aquela história que depois da ressurreição, Jesus Cristo se apresentou na praia para os seus discípulos, e os discípulos estavam confusos, eles não estavam reconhecendo o Senhor Jesus, mas neste encontro pessoal eles ficaram marcados, e no versículo 12, a palavra de Deus diz assim: disse-lhes Jesus: vinde e comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Aquele momento importante foi aquele encontro que ele teve com Pedro. Aquele encontro que ele teve com Pedro. Ora, que coisa mais tremenda isto! Que Jesus, quando estava em vida, Pedro fez essa declaração maravilhosa: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Depois o próprio Pedro, então vocês conhecem a história, ele traiu, ele negou Jesus. Agora Pedro então está diante do seu mestre ressuscitado com seu corpo glorificado. E Jesus os chama na praia e os discípulos foram chegando um por um. E eles não perguntavam nada porque eles sabiam que era o Senhor. O que marca a vida da igreja são estas marcas deixadas no decorrer da nossa vida com Cristo. Pedro foi marcado pela convivência com Cristo e Pedro aprendeu, mas veja bem, meu irmão, que Judas também teve encontros com Jesus e esteve todo o tempo perto e não aprendeu.
Quero levar você agora num texto muito importante, já para nós começarmos a concluir esta meditação. Eu quero que você venha comigo na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, e o versículo 21 e 22. Aqui está. Qual é a marca que está em mim? Qual é a marca que está em você? Qual é a marca que está na igreja? Diz a palavra de Deus, pois é o próprio Deus quem nos dá, a nós e a vocês, a certeza de que estamos unidos com Cristo. E foi Deus quem nos separou para si mesmo. Como dono, Ele pôs a sua marca em nós e colocou no nosso coração o Espírito Santo, que é a garantia das coisas que Ele guarda para nós. Você pode dar um glória a Deus e aleluia. Você pode entender nesta manhã que a palavra de Deus está dizendo a você que Ele é o seu dono, que Ele colocou em você uma marca, e essa marca é o Espírito Santo de Deus que está sobre a sua vida. E este Espírito Santo, ele funciona como um selo, esse Espírito Santo funciona como uma garantia, este Espírito Santo funciona como um penhor de tudo aquilo que está guardado para você, de tudo aquilo que está esperando por nós. Isso é o que diz a palavra de Deus para você nesta manhã. Você tem esta marca, você está marcado, e você é marcado na escola de Deus. É a escola do Senhor Jesus que nos marca. A história de John Bunyan é a história do homem que escreveu o livro que, na minha perspectiva, poderia chamar de a segunda Bíblia de todo cristão. Se você ainda não leu O Peregrino de John Bunyan, eu quero recomendar a você que faça o mais rápido possível. E você pode então ver aquele livro, e você pode ler a história que foi criada por John Bunyan, completamente com respaldo da palavra de Deus. Mas aquele homem foi um homem muito pobre, de família muito humilde. E aquele homem se casou com 20 anos de idade com uma mulher também muito pobre. E aquela mulher era uma mulher cristã, e ela o levou a Cristo. 2 anos depois da sua conversão, ele já era um pastor batista. E foi preso, e por 12 anos ficou na cadeia por pregar o evangelho. John Bunyan aproveitou o tempo então para escrever. Saiu livre. 3 anos depois ele foi preso novamente, e na cadeia ele escreveu O Peregrino. Homem que tinha marcas e que poderia ficar olhando para as marcas que ele tinha no seu corpo e reclamando e chorando e se lamentando. Mas então estes homens, eles decidiram algo que você precisa decidir, algo que a igreja precisa decidir, algo que eu preciso decidir. Quando você olha para as marcas que estão no seu corpo, quando você olha para a principal marca, que é a marca do Espírito Santo que está no seu coração, o que é que você tem feito? O que é que você tem feito? Porque Deus, Ele vê muito mais além. Deus sabe o que Ele pensa de você. Ou você se preocupa mais com o que o inferno pensa de você do que com aquilo que Deus pensa de você? Deus sabe o que Ele pensa de você, e Deus te vê da maneira que você é, um filho dEle. Deus é somente Deus, aquele que pode ver em você coisas que outros não podem ver. Enquanto toda a família de Davi via nele um pastorzinho de ovelhas, Deus viu em Davi um rei para governar uma nação. É assim que Deus faz. É assim que Deus vê. Enquanto muitas pessoas viam naqueles discípulos somente pescadores de peixes, Deus, o Senhor Jesus, olhou para eles e fez deles pescadores de homens e registrou o nome de cada um deles na história. Deus vê muito mais além. Enquanto o próprio Gideão, ele dizia que ele vinha da família menor da sua tribo, Deus viu em Gideão, que não via nele mesmo um homem de valor, Deus viu nele um homem valoroso e usou para ser um dos libertadores do seu povo. É assim que Deus vê você, é assim que Deus quer ver você, é assim que Deus quer continuar vendo você.
Eu quero terminar nesta manhã com o nosso último texto. Eu quero levar você à palavra de Deus em João 15. E eu quero ler com você versículos 15 e 16. E com este nós terminamos assim a nossa meditação nesta manhã. A palavra de Deus, João 15, vamos para lá? Diz assim: já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que eu ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Eu gostaria que você pensasse nisto nesta manhã, enquanto nós terminamos. Eu gostaria que você pensasse que, se você tem uma perspectiva errada da sua pessoa nesta manhã, que você mude completamente o seu conceito e que você possa se ver como uma pessoa que carrega consigo a glória de Deus, para que você possa olhar no espelho, meu irmão, e enxergar aí a maior criação de Deus, para que você possa entender que não interessa aquilo que as pessoas dizem de você. O que dizem os filhos dos homens ser o filho do homem? Esta foi a pergunta. Mas você sabe quem Ele é. E aqui agora fica claro a maneira como Ele vê você. Se você se vê como essa pessoa, este escravo por amor, você que era uma pessoa que foi trazida talvez de um contexto onde você servia ao inferno e Jesus Cristo libertou você. Se você está me ouvindo nesta manhã e você ainda não passou por este processo de liberdade, eu quero que você entenda que o Senhor Jesus, Ele te ama, e de onde quer que você esteja nos ouvindo nesta manhã, nós queremos dizer que Ele te ama e Ele te sabe como Ele te chama, e Ele tem consideração especial por você. Aqueles que estão entendidos que eles já poderiam estar livres, mas eles também fazem como o apóstolo Paulo, e eles se declaram doulos, eles se declaram escravos por amor. Não tem nada que me prenda por lei ao Senhor Jesus, mas eu fico com Ele, porque Ele é o meu dono, Ele é o meu Senhor, foi Ele quem me marcou, foi Ele quem pôs a marca do Espírito Santo sobre a minha vida. Já não os chamamos de servos, porque o servo não sabe. O Senhor Jesus, nós vemos a nós mesmos como servos dele, obviamente, mas Ele nos chama de amigos. Ele nos chama de amigos, porque nessa nova relação do escravo com o seu mestre, naquela nova relação de ser escravo por amor, aquele escravo já não estava preso a nada mais. E ele estava ali simples e puramente por amor, servindo, e é assim que o Senhor Jesus vê. Ninguém te obriga a nada. Ninguém te obriga a nada, a igreja não te obriga a nada, pastores não te obrigam a nada, líderes não te obrigam a nada. Mas sabe o que? Eu quero te dizer nesta manhã que tem muita pessoa entendendo isso. Tem muita pessoa que tem entendido e tem vindo aqui nesta igreja. Tem muita pessoa que tem entendido. Eu estou diante de pessoas aqui agora que têm vindo aqui e têm entendido que eles são servos por amor, que ainda que eles não são obrigados, mas eles têm uma marca, e essa marca, meu irmão, diz aqui, veja bem comigo, veja bem o que diz, que Ele está dizendo, que Ele nos chamou, Ele nos escolheu. Eu escolhi para quê? Diz a palavra de Deus, para irem e darem fruto, e que o vosso fruto permaneça. É isto que o Senhor Jesus nos chamou para servi-los. Nós estamos marcados para servir ao Senhor Jesus.